Olá! Hoje nós estamos aqui apresentando o podcast Realidade Alternativa com as hosts Malu e Carol. Oi. Oi! A gente tá um pouco tímida, que é o nosso primeiro episódio, mas a gente vai se acostumando, né? Com plateia fica difícil. A plateia. A gente começa se apresentando, né? Quem é você, qual é o seu nome, qual a sua idade, o que você faz da vida. É mais difícil que falar do assunto. É. Fala você primeiro. Isso é verdade. Eu sou a Malu, eu tenho 20 anos. Atualmente eu faço faculdade de Ciência da Computação e sou programadora. Eu sou a Carol, eu também tenho 20 anos, recém 20 aninhos. O que eu faço da vida? Eu estudo também. Eu faço TI, tô na mesma área que ela, só que eu, de contrário dela, eu não entendo nada do que eu tô fazendo. E aí eu trabalho com música no geral. Não dá nem pra falar o que eu faço na música. Eu falo só que eu sou musicista. Aí fica em aberto aí o restante tudo. É isso. Tá. Hoje a gente tá aqui pra falar de um tema que a gente escolheu porque é um tema meio pertinente. Eu acho que tem muito a ver com a gente, né? E é sobre crescer. Como é crescer? É difícil. Muito difícil. E aí a gente vai falar, né, sobre o processo de amadurecer, sobre como as coisas mudaram. Não só pra gente, né, mas também no geral. O que a gente aprendeu com esse processo. Que custa caro. É verdade. É verdade. Como é que a gente se conheceu mesmo? Na escola. Eu lembro de ter a escola. Eu lembro de um dia específico que eu sentei atrás de você pra falar de Harry Potter, porque eu vi seu caderno de Harry Potter. Lembro, aí depois eu não lembro mais nada. Teve um corte gigantesco da gente já sendo amiga. É verdade, eu também não. Eu não lembro. Eu lembro desse dia do caderno. Mas de resto. A gente só começou a conversar, começa com caderno. Junto. É verdade. Ou com Harry Potter. Mas a gente. Eu não gostava muito de você, na verdade, né? Ninguém gostava muito de mim. Não, mas não era contra você. É porque, na minha cabeça, é que você era nerd da sala e eu também era nerd da sala. Aí, na minha cabeça, só pode existir eu competia com você. Eu tinha essa competição interna. Na verdade, isso acontece com todo nerd. Todo nerd tem uma competição interna com os outros nerds. Sim. Você tinha essa competição comigo. Eu lembro que eu também tinha com você, eu esqueci o nome. Como assim? Quem mais que era nerd? É porque eu misturei tudo. Os 3 anos que a gente se conhece. Não, mas calma aí. A gente fala nome de outras pessoas? Não, então deixa fechado. Né? Não melhor. Não deixa em aberto. Envolve só a gente. Mas eu tinha essa competição. Mas aí a gente começou a conversar. Você falou comigo do caderno. Primeiro... como que fala? Eu não falava com ninguém, eu era muito chata. Eu era muito tímida, eu era muito introvertida. Ninguém gostava de mim. Pra você ter noção, ó, hoje eu tô quase pra casar, mas minha mulher não gostava de mim também, não. As pessoas não Pelos gostam. mesmos motivos. Todo mundo me achava chata. As pessoas não gostam de pessoas mais fechadas, mas eu era muito chata também. Eu não era tão fechada, mas eu era muito chata. Eu era chata e era muito fechada. Eu falei, então, o que eu ia falar? Eu falei com você pelo primeiro, foi o primeiro sinal de extroversão que eu tive na minha vida. E você começou a conversa, olha, uma grande evolução. E até hoje eu tenho dificuldade em começar a conversa. Hoje em dia eu falo até demais, aí não pode... Não me cumprimente, senão a gente não cala a boca mais. Mas assim que bom, né? Eu evoluía um pouquinho demais, passou do ponto. Foi isso. E aí a gente começou a andar juntos, criou o nosso grupinho ali dos nerds. Juntou nerdice com nerdice também até hoje na nerdice. Sim. Só que cada uma na sua área. E aí? Nós foi conhecendo no fundamental. Ficou o fundamental inteiro junto, estudando junto, sendo amigo. Depois o ensino médio também entrou na mesma sala, ficou o ensino médio inteiro junto também. Aí entrou a pandemia. Aí o nosso contato pífio na pandemia era... Você fez atividade tal? Me passa atividade tal. Me passa o questionário. Você fez a tarefa tal? Você fez a prova? Me passa a prova. Nossa, cara. Nos formamos, também na faculdade. Sim. A que custo, mas estamos. Deu certo? Pelo menos não foi a faculdade EAD. Assim, inteiro só EAD. Porque senão eu não teria estudado. Olha que ironia, porque eu sempre fui nerd, mas eu sempre detestei estudar.
Não, eu acho que com você sempre foi meio que naturalmente inteligente. Graças a Mas Deus. eu não era. Mas eu gostava muito de estudar. Aí, por isso eu era nerd. Eu era nerd preguiçosa. Até hoje eu sou. Mas eu era essa... Eu não... Tipo assim, eu não era boa nas coisas, mas eu gostava, eu achava legal. E até hoje eu acho legal. Esforço sempre... Aquele negócio fala que o esforço sempre vence o talento. É verdade. Será? É verdade. Será? Mas e o talentoso esforçado, será? Aí é aquele pessoal lá que todo mundo tem raiva porque é bom demais. Não, mas não dá nada não. A gente vai vivendo a vida, independente do talento ou não. Aí a gente se conhece no ensino médio, aí estudos. Nossa, nós só tem coisa de nerd. A gente Olha só fazendo estudou... podcast. Todo mundo que não conhece da nossa idade, tem mais alguém fazendo podcast? Não, só não é. Que podcast não é necessariamente coisa de nerd, né? Tem alguns podcasts por aí. Mas os nerds do Tô início. farpando os podcasts no primeiro episódio. Ai, vai. E depois? Depois... Aí teve muita mudança aí nesse trajeto. Depois nós formou, nós ficou desempregada. Sim, teve o período... Aí o período do teve- desemprego é o pior período que existe. É o que tem a crise existencial. Todo mundo fala que tem a crise dos 20, mas na verdade a vida inteira é cheia de crise. Aham, A gente é teve verdade. a gente teve a crise no ensino fundamental para entrar no ensino médio. Aí teve a crise no ensino médio por conta depois que formasse no ensino médio. Aí a gente formou no ensino médio, teve outra crise também, eu não lembro qual que foi, mas teve. Aí depois que nós ainda conseguimos entrar na faculdade e arrumar um serviço, teve uma crise por causa disso. Agora chegou os 20 anos. Eu ainda não tive a crise dos 20, eu não sei como Eu que é. também. Eu acho que eu tive a minha crise dos 20 aos 16. Então... Acho que a maioria da gente aqui. Mas a gente... Pô, a gente costuma falar que você vira adulto, sua vida fica muito pior. Mas, na verdade, quando a gente é adolescente, a gente também tem as nossas crises pessoais. E a gente também sofre. Só mudou Pô, só muda o motivo, obstáculo. Não é nem motivo, é o obstáculo. Sim. Isso no médio você entra em crise por conta do que você vai fazer depois. Aí quando você começa ou depois, você fica em crise porque, gente, agora tem tanta coisa pra fazer. Antes eu não tinha esse tanto de coisa. Na verdade, eu tinha muita coisa, só que não era esse monte de coisa que eu tô fazendo agora. Era um monte de coisa diferente. Exatamente. Então... É igual que dia que foi que eu encontrei Foi ontem. A gente teve numa festa junina, né? Com o pessoal lá onde a gente estudava, a gente encontrou alguns professores e a gente entrou num assunto que depois que forma tem saudade. Eu tava falando, a saudade não é da escola, não é de estudar na escola. Definitivamente não. É porque a gente fica assim, nossa, naquela época eu não tinha preocupação com a fatura do meu cartão no mês que vem. Eu não tinha preocupação até quando eu vou ficar nesse serviço. Será que eu vou conseguir ficar nesse serviço? Se eu for demitida amanhã, como que eu O vou que eu vou fazer? Pra quem que eu vou pedir dinheiro? Sim. Importante. Mas no fim de tudo, o mais importante é não jogar no tigrinho. Aí, pelo menos isso a gente ainda não fez. Ainda não podemos fazer. Só em último caso. E em último caso, a gente não vai nem conseguir também. Que você vai perder tudo. Não vai ter nada, vai postar o quê? Comentários. O Bolsa Família. Ainda não recorreu ao Bolsa Família. Porque eu não sei como que faz também. Mas... Não, eu passo longe dessas coisas. Mas agora você tá num trabalho bom. Você falou que foi efetivado, não foi? Eu fui? Faz nem um mês. A alegria do jovem adulto é a efetivação no trabalho. Sim. Mas eu fiquei muito feliz. Agora eu tenho um vale alimentação, posso comer carne. Nossa, é só fácil você não comer carne. Agora você pode comer carne. Eu já fui vegetariana, né? Mas eu parei. Eu era bom, não sei, eu nunca tive nenhum problema de saúde, né? Mas era legal, eu só parei por causa da escola mesmo, que eu tive que... A gente começou a estudar integral, aí eu não tinha como ficar levando comida. Aí tinha que comer da escola, tinha carne. Mas eu não me arrependo, porque carne é muito bom. Eu nunca passei por esse perrengue. Meus perrengues, na verdade, é que eu sou morta de fome. Eu como até demais. Eu lembro que eu comia o meu, aí eu repetia. Aí, às vezes, você não comia tudo. Eu comia também. Raramente eu comia tudo, a comida da escola. Tá vendo? É amizade pra essas coisas também. Exatamente. Não deixar, não desperdício. Sem desperdício. Engraçado, porque eu continuo o mesmo varapau de sempre. Só cresci pra cima, só. Mas... tem pessoas que são sortudas, né? Sortuda nada. Eu tava comentando esses dias. Foi não sei quantos anos pra chegar nos 50 quilos. Eu consegui uma vitória. Sabe quanto que eu tô pesando? 51. Caramba! Não, mas tá bom, é uma evolução. Você tá indo na academia ainda? Então, aí é complicado. Vamos mudar de assunto.
parei também. Aí é porque ficou... Eu tinha que decidir. Eu descanso um pouco mais, eu tomo café da manhã ou eu vou pra academia. Por fim dos casos, eu não fazia nenhum nem outro. Mas agora eu tô priorizando tentar descansar um pouco mais. Descansar é bom. E também, hoje a gente tem... É que a academia antigamente não era uma coisa tão... Começou como um passatempo, porque eu tava desempregada, minha mãe ainda tava pagando pra mim. Aí eu, não tenho nada pra fazer. Não tinha começado a faculdade, não tava trabalhando. Até depois que eu comecei a trabalhar ainda também, porque eu trabalhava pouquinho, bem pouquinho no começo. Aí eu tinha muito tempo livre. Aí pra não ficar o dia inteiro no celular, porque eu sou procrastinadora. Até o que eu gosto de fazer, eu procrastino pra fazer, que no caso é música. Aí eu, vou na academia mesmo. Aí eu fiquei um ano lá empenhada na academia. Aí no segundo ano, depois que foi inteirando 1 ano e meio, começou a decair. Só que aí chegou o final do ano de novo, eu não sei o que aconteceu, que eu fui ficando doente uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Aí eu, quer saber? Vou descansar. Só que eu descansei perpetuamente da academia. Aí eu não voltei mais. Mas eu digo assim, tipo assim, hoje, em 2025, a academia é uma coisa muito mais forte do que era, por exemplo, sei lá, 10 anos atrás, né? Eu ia falar que virou modinha, mas eu posso Mas é modinha a academia, é uma das modinhas aí dos jovens da nossa geração. Pra não falar que eu não faço mais academia, agora eu faço exercício em casa. Eu também faço, eu gosto muito mais. Eu não falo que é calistenia, porque tá tudo errado pra ser calistenia, mas pelo menos eu faço exercício em casa. Eu gosto, eu tô treinando... Calistenia é levantamento do próprio peso. Que peso que eu vou levantar? Mas é você superar as suas próprias... As suas próprias... Entendeu? 1000 gramas de pessoa. Mas é mais difícil, eu acho mais difícil você fazer calistenia do que levantar eu peso. quase machuquei um monte de vezes. Por isso que eu falei, né? Calistenia, tá tudo errado. Se tivesse certo, eu não tinha machucado. Mas eu não machuquei, só quase. Aí agora eu aprendi o jeito certo de fazer. Agora eu não machuco mais. Então, é importante aprender. É importante fazer até aprender. Vamos ver só se vai dar resultado, né? Porque tá difícil. Pelo menos eu ganhei peso. Aí é bom. Eu ia falar que eu comecei a tomar whey protein, só que aí as marcas ninguém vai patrocinar, então eu vou ficar quieta. Né? Mas a gente se perdeu um pouco do assunto? Normal. Aí a comparação. Não, pera. Calma, ainda tem coisa, calma. É porque aí começou a fase da transição do ensino médio pra vida adulta. Sim, o que mudou da sua... Tipo assim, a gente teve o Fundamental 1 e o Fundamental 2. O que mudou do Fundamental 1 pro Fundamental 2 pra você? Do Fundamental... O que era o Fundamental 1 mesmo? Segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí o Fundamental 2 já é sexto ano. Que você ainda é criança no Fundamental 1. No 2 também. Sim, também. O que eu fazia? No Fundamental 1 eu gostava de fazer educação física. Você no gostava? 2 eu gostava de correr. Caramba. Gostava de correr porque eu me sentia... Nossa, eu me sentia muito atleta na aula de educação física quando eu tinha queimada. Por quê? Mas eu só sabia desviar também. Se eu pegasse na bola, eu já tinha perdido. Já. Eu não acertava uma bola em ninguém. Nunca acertei, até hoje. Todas as vezes que eu joguei queimada na vida, nunca queimei ninguém. Mas pelo menos ninguém me queimava. Mas só no Fundamental 1 também. Do 2 eu já levei cada bolada na cara. E não era nem queimada. Aí era só isso de diferente. Aí deixa eu ver. O difícil do Fundamental 1 pro 2 não foi nem academicamente. Porque as continhas mais, menos vezes. Aí no 2 começa a dividir os negócios. Esse negócio de competição de nerd eu sempre tive, desde o Fundamental 1. Então, academicamente, mudou nada. Vou falar que ficou difícil? Não ficou mais difícil. Porque ficou difícil no ensino médio. Eu achei que ficou mais difícil no ensino médio. No Fundamental foi tudo mais tranquilo. Mas agora, pessoalmente... porque aí no Fundamental 2 já começa a entrar na pré-adolescência, aí começa as rebeldias, aí começa as ideias mirabolantes, que nós achamos que a ideia mirabolante é super legal, aí nós para pensar hoje, gente, que burrada que eu fiz na minha vida, Sim, por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo. A gente vai ficando cada vez mais insuportável. Aí depois, lembra uma vez que a gente comentou assim, se fosse a gente de agora, com a gente de algum tempo atrás, não é nem no ensino fundamental, é no ensino médio mesmo, antes de formar. A gente não se suportaria. Eu não ficaria perto de mim, não tem como. Mas mudou a personalidade. Não, personalidade não muda, né? Os gostos. Vai mudando os gostos, as ideias. Sim, já não tinha muita ideia boa, não. Não tinha mesmo. Pior. Nossa, não. Foi a primeira vez que eu cortei o cabelo curtinho. Nossa, você lembra da minha fase de cabelão? Eu lembro. Aí quando você cortou, foi um choque. Foi um choque. O povo tinha... Fiquei sabendo que tinha gente que tinha medo de mim porque eu tinha o cabelo grande.
Só porque eu tinha o cabelo grande, tinha medo de mim. Como Gente, assim faz sentido? não sei, porque fala que eu tinha cara de ser... O quê? É chata? Eu falei, ó. Falei que pô, me achava chata. Eu nem fiz nada, só porque eu tinha o cabelo grande eu era chata. Coitadinha. Não me arrependo, nem um pouquinho. Tanto que agora meu cabelo não cresce muito mais do que isso aqui. E se cresce, eu já começo a me incomodar. Eu sinto que eu tô ficando igual meu irmão. Aí eu já me incomodo. Incômodo. Mas... Aí você... Ah, assim, no fundamental eu era criancinha, né? Não tinha muita coisa na cabeça, né? Quando você é criança, não tem muita coisa na cabeça. Eu lembro de pouquíssima coisa do Fundamental 1. Eu não falo assim da escola em si, da época num geral. É, a época... Eu lembro que eu andava de bicicleta na calçada. Sim, eu também. Andava de bicicleta na rua, fazia várias rampinhas assim. Assistia muito Cartoon Network. Sim, nossa, saudades do Cartoon Network. Foi minha fase... Não, aí já era o 2 já. Era só isso, eu só andava de bicicleta, caía de bicicleta e assistia desenho. Isso aí. Eu também, era a mesma coisa. Eu não me preocupava com nada, não. Aí no Fundamental 2 eu comecei a me preocupar com as coisas um pouco mais. Né? Não ficou difícil assim na escola, mas eu fiquei uma pessoa mais noiada. Porque eu acho que quando a gente entra nessa fase Fundamental 2, que é dos 11 anos até os 14, né? Tem gente que até os 15. Dos 11 aos 14, a gente se acha muito mais velho do que a gente é. Acha. E aí é onde a gente faz muito mais bosta, só por causa disso. Sim, sim. Na minha cabeça, eu fazia tudo certo, todo mundo fazia tudo errado. Aham. Todo mundo tava errado. Menos eu, claro. Aí é por isso que dava tudo errado, porque eu sempre tava errado. Sim. Mas no final das contas, tava todo mundo errado. Então tá tudo bem. Aí eu só lembro disso. Que aí começou as provas, e nós tinha mais prova. No ensino fundamental não tinha essa tanto de prova que nós fazia. É verdade. Aí tinha as provas. Aí é a fase dos paquerinhas de infância. Aí depois é a fase da rebeldia. Você quer cortar o cabelo, você quer pintar o cabelo, você quer furar piercing. Você colocou seu piercing no Fundamental 2, não foi? Foi, aham. E eu tenho até hoje. Eu cortei o cabelo só, porque eu não tinha essas manhas, não. Eu demorei a colocar o primeiro piercing, eu já tirei, porque eu esqueci onde eu coloquei mesmo. Eu tirei pra alguma coisa, não acho mais. Eu queria colocar outro, mas eu tô com preguiça de colocar outro no mesmo lugar. E o piercing que eu coloquei nem foi super piercing, foi um piercing na orelha. E eu lembro que toda semana você aparecia falando que tinha perdido a bolinha dele. Sim. E aí você magicamente apareceu no outro dia com ela de novo, pra na semana seguinte perder de novo. É que eu tinha 2. Aí um sumiu, já era mesmo, já foi. Aí eu tô aqui ainda até hoje. Aí eu lembro que foi muito engraçado, porque aí tinha gente que a gente conhecia que do nada... Aí apareceu com tatuagem já no Fundamental 2, aí a gente ficava assim, gente, olha que rebeldia. E o pior é que a gente estudou em escola pública, então a galera era muito mais pra frentex. Só que a gente era meio recluso, né? A gente não tava muito no mundinho. A gente observava. É igual aqueles psicopatinhos, assim, de cinematográfico. A gente pescotava. Os esquisitos Eu acho que tinha muita gente que, na verdade, também tinha um pouquinho de raiva da gente, achava a gente chato. Ah, com certeza. Muita gente, não todo mundo. Sim, tinha muita gente mesmo. Mas sabe uma coisa que eu parei pra pensar? Foi no ensino fundamental 2 que eu comecei a ter esse negócio aí de querer... Não de querer, que eu nunca quis, foi involuntário. De ser professora, de ensinar os outros. Porque eu lembro que eu ajudava muito o povo da sala. Eu lembro você, mas uma galerinha dos nerds, que ajudava o restante da turma, assim, quando era época de prova e de estudar. O professor colocava a gente pra Aí eu ficava... Eu, particularmente, eu já tinha facilidade em aprender. Aí eu conseguia, não sei como, eu tinha mais facilidade de ensinar depois a outra pessoa. Aí eu já achava que eu tinha essa facilidade. Aí, vez ou outra, vinha um colega falar, eu não tava entendendo antes. Aí agora que a Carol explicou, eu entendi, eu já ficava me achando, Sou melhor que a professora que tá lá na frente. Se bobear era mesmo. Se depender de quais professores. Aí eu já ficava me sentindo assim, mas eu nunca quis ser professora, não. Só aconteceu. Aí agora eu gosto. Aí eu quero ser outra coisa? Não. Não? Eu não estava esperando que eu fosse gostar, mas agora eu gosto muito. Aí eu... que bom. Eu não sabia o que eu queria fazer, agora eu achei uma coisa que eu gosto, então não tenho pretensão de mudar também, não. Eu também não. Se fosse pra mudar de alguma coisa assim, alguma profissão, entre aspas, ia ser dentro da mesma área também, então...
Sim, sim. No Fundamental 2 eu comecei a assistir ciência todo dia. Aí eu comecei a gostar muito de ciência. Nossa, eu te achava muito nerd por causa disso. Porque eu me achava nerd, mas você era num outro nível. Aí eu ficava o dia inteiro falando de buraco negro. Nossa, eu só abria a boca e falava de buraco negro o tempo inteiro. Era buraco negro? Era aquele cara loiro lá que parece o... É um cara loiro que fala de ciência? Ué, é o Pedro Louso, ciência todo dia. Ele é loiro, não é? Sim. É o loiro lá da ciência. Uhum. Aí por causa dele eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer faculdade de física. Aí eu queria muito estudar coisas legais. Quem faz, coragem. E eu já gostava de matemática, né? Eu não era muito boa, mas eu gostava, né? Mas aí eu quis fazer isso. Só que eu fui amadurecendo um pouco e pensei, putz, física, cara. Eu achei irônico. Sabe por que eu gostava de matemática? Eu sempre falei que matemática era a minha matéria favorita. Eu não tinha dificuldade em matemática. Na verdade, meu nível de dificuldade e facilidade era o mesmo para todas as matérias. Mas eu falava que matemática era a minha favorita só porque eu sabia que a maioria tinha dificuldade e eu não tinha. Você viu o jeito que eu era. Aí só de saber que todo mundo tem dificuldade nisso aqui e eu não tenho, é a minha matéria favorita. Sim, e quando você fala que a sua matéria favorita é matemática, todo mundo te elogia. Não, eu fico assim, nossa, você é muito esquisito. Ou então fica assim, você é muito esquisito. Quando você fala pros adultos assim, eles perguntam qual a sua matéria favorita. Se você fala história, tudo bem, legal, beleza. Mas se você fala matemática, eles, nossa, você é muito inteligente. Você gosta de Tinha uma fase que se você falasse que sua matéria favorita era história ou filosofia, todo mundo os adultos já ficavam meio preocupados, né? É preocupante mesmo. Não. Filosofia, história é legal, né? Só... É preconceitos, né? Preconceito. Sim. É preconceitos. Sim, é isso que é preconceito. Mesma coisa, só que invertido com a matemática. Outra coisa que mudou também. Cada ano que se passou da minha vida, eu perdi um pouquinho mais de dicção. Nunca foi boa, mas... Nossa. Eu ganhei. Eu era muito ruim em falar. Hoje eu sou um pouquinho melhor. Eu sou boa agora pra socializar, pra falar não. Antes era o contrário, eu falava bem e não falava com ninguém. Agora eu falo com todo mundo e não falo nada certo. Comigo é o contrário, eu não falo com ninguém, mas eu falo bem. Eu gosto de apresentar que eu falei que eu falava bem. Mas eu gosto de apresentar trabalho, eu gosto. Eu gosto de falar sozinha. Os outros me acham doido, me vê na rua, eu converso sozinha. Isso aí, na rua conversando sozinha. Não, é porque o povo passa na rua e eu só fico sabendo depois. Porque fala, eu te vi não sei aonde. Aí então fala pra alguém assim, por exemplo, fala pra na hora. Eu vi ela não sei aonde, não sei o quê. Aí gente, eu não vejo. Eu ando na rua olhando pra baixo, porque eu tropeço. Eu ando com fone de ouvido, com cancelamento de ruído, então não ouço nem os carros. Se bobear, eu posso morrer atropelar por causa disso. Com fone no máximo, eu ando extremamente rápido, porque eu ando no mesmo beat da música. Não sei se é porque eu trabalho com isso, mas já acostumei. Se a música estiver lá no 180 bits, eu ando nessa velocidade na rua. Não é por quilômetros por hora. É por bits por minuto. Aí, então, não te enxergo, não te ouço. E se bobear, se eu estiver distraída, mesmo com a música no fone, eu vou conversando comigo mesmo. Aí, piora a situação. Eu também faço isso. Mas eu não escuto fone, não, porque eu tenho medo de ser atropelado. Eu não tenho esse medo, eu acho que é esse o problema. É um problema. É um problema. Eu tô ficando meio surda, inclusive, eu acho. Nossa. Você trabalha... O seu trabalho é ficar do lado de uma caixa de som com volume enorme, alto. É assim, se eu não tô do lado da caixa de som, eu tô com fone de ouvido. Se eu não tô nem do lado da caixa, nem com fone de ouvido, às vezes eu tô do lado da bateria, ou com o piano martelando aqui do meu lado. Aí eu, não tem um momento... É difícil ter um momento de silêncio na minha vida, então... Porque aí se não tem música nenhuma, aí tem a minha família. Que dependendo da situação, é mais alto do que se eu estivesse do lado desses equipamentos. Então, é complicado. Só quando eu estiver dormindo também. E olha lá. E olha lá. Uma coisa que a nossa geração tem, a gente não sabe dormir. Você sabe dormir? Tipo assim, se você fecha o olho e dorme, sem nada. Deita na cama, fecha o olho e dorme. Se eu estiver exausta, morrendo de cansaço. Não, mas assim, não horário normal. Não tem horário normal pra dormir. Meu horário normal pra dormir é de madrugada. Tá. Não, mas... Quê? É porque eu acho engraçado, porque se eu descobri isso, eu parei pra pensar nisso essas semanas. Se eu for pra dormir sozinha, eu demoro pra dormir, eu não consigo dormir na hora. Mesmo sem mexer no celular, eu fico um tempão assim olhando pro teto,
passa o meu dia inteiro na minha cabeça, várias vezes. Eu começo a pensar em coisas que eu vou fazer daqui uns 5 meses, mas eu não durmo. Aí eu tenho que começar a pensar em alguma coisa muito específica pra pegar no sono. Tipo, alguma coisa que eu assisti, alguma coisa que eu li, eu fico pensando, eu vou dormindo. Agora, se eu não dormir sozinha, geralmente aí eu pego no sono mais rápido. Não, eu tenho tentado treinar minha habilidade de dormir sem celular, sem televisão, sem nada. Aí que não sei, se eu não tenho nenhum nem outro, tem a minha cabeça, então... Aí... Eu sou muito ligada, sou muito ativa. O pior, eu sou ligada e desligada. Minha cabeça não para um segundo, só que eu sou desligada pro resto do mundo. Sou muito desatenta. Sim, eu esqueço as coisas. Se você estiver conversando comigo, tem uma chance, uma probabilidade muito grande. Você tá falando comigo olhando no meu olho. Eu não estou entendendo absolutamente o que você tá falando. Aí o pior é que, por conta disso, eu acabei desenvolvendo uma habilidade. Não sei se é porque agora eu tenho muito costume de passar o dia inteiro conversando, lidando com pessoas, mas eu desenvolvi essa habilidade. Eu não tô prestando um mínimo de atenção às vezes que você tá falando. Não intencionalmente. É sem querer, porque minha cabeça foge. Aí eu não tô entendendo nada que você tá falando. Só que eu consigo te responder. No automático. E parece realmente que eu tô muito prestando atenção no que você tá falando, que eu tô ligada dentro do assunto. Sim, eu respondo e parece que tá certinho ali com o contexto. Meu Deus. Dá muito certo. É sem querer. Então, com quem eu faço isso, não se sinta ofendido. Mas a pessoa não vai saber também. Você finge muito bem. Tem a capacidade. Pode ser que esteja acontecendo ou não. Então, fica aí na dúvida quando você estiver falando comigo. Mas eu tô tentando dormir melhor. Aprender a dormir. Preciso. Geralmente só consigo quando eu entro de férias mesmo. Mas acontece. É as questões do meu trabalho mesmo. Tem essa questão do trabalho também, que depois a gente começou a trabalhar e foi cada um para um ramo. Que você imaginou que você ia trabalhar com o que você tá trabalhando? Eu pensava assim, um tempinho atrás. Mas tipo assim, você pensou, eu vou formar no ensino médio, vou sair da escola e vou entrar nessa área que vou trabalhar com isso aqui. Sim. Eu não. Olha, se não fosse por um acaso do destino, muito acaso mesmo, eu não sei o que eu ia fazer, não. Porque tudo que eu já pensei em fazer, nada seguiu. Eu já pensei que eu ia ser arquiteta. É verdade, eu lembro que você falava. Eu, na verdade, agora só lembro disso. Eu falei que ia ser alguma coisa e esqueci. É que na minha cabeça, quando eu era pequena, que tá uma coisa que mudou de perspectiva, assim, de crescimento. Eu penso, desde que eu me entendo por gente, pequenininha, do Fundamental 1, eu falo, eu vou fazer arquitetura e engenharia. Aí entra a minha parte da introversão. Por que eu queria ser arquiteta e engenheira? Pra não ter que trabalhar com ninguém. Mas você precisa trabalhar com pessoas. Eu sei, mas na minha cabeça, quando eu era pequena, se eu fosse os dois, era eu e Deus. E aí acabou meu serviço, ó. Vendo meus projetos lá, meus protótipos, minhas plantas e acabou. Tô trabalhando sozinha, ó. Vendendo prédio pra torta de direito aí. Prédio. Mas é por isso que eu falo que eu tive a minha crise dos 20 aos 16, porque eu já sabia que eu queria fazer, já tinha um tempo. Eu tive a crise dos 20 no 16, mas porque aí eu entrou na fase que eu não sabia o que eu queria fazer. Porque eu passei a infância inteira falando que eu ia ser uma coisa e outra, assim, arquiteto e engenheiro, e quando chegou o momento de decidir o que eu vou fazer, aí eu não sabia mais o que eu queria. Porque eu sabia que eu não queria arquitetura nem engenharia. Não queria nenhum nem outro, mas eu também não sabia o que eu ia ser. Aí eu até pensei em seguir na área de tecnologia também. Por quê? A gente já estava com o técnico ali, né? Praticamente estava para formar no técnico, ensino médio. Desenvolvimento de sistemas. Sim. Aí eu fiquei pensando, profissionalmente, meia boca ainda, é a única coisa que eu sei fazer. Então, se eu preciso... Ano que vem eu preciso fazer faculdade. No ano que vem, assim, falando se fosse no terceiro ano. Né? Quando a gente tinha 17. Foi quando bateu a crise mesmo. Ano que vem eu preciso fazer alguma coisa, seja estudando, seja trabalhando. Isso aqui é a única coisa que eu sei fazer, então eu vou seguir nessa área aqui. Mas uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é que, assim, quando você tá escolhendo o que você quer fazer, você começa a pensar no que você quer fazer da vida, você pensa muito assim, eu quero ser arquiteta, eu quero ser engenheira, eu quero ser professora, não sei. Ao invés de você pensar no conjunto de habilidades que você tem. Porque, por exemplo, você sempre foi boa com música. Você sempre teve essa questão da música. Mas isso que me dificultou. Sabe por quê?
Porque na mesma proporção que eu era boa com música, esse negócio e tudo mais, eu sentia muita facilidade com outras coisas. Eu gostava muito de matemática. Então eu pensava, eu me dou bem na área de exatas também. Eu podia ver alguma coisa de exatas. Então isso me deixava muito em cima do muro. O que eu faço? Aí que entra a questão também. Eu faço uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu sei, ou uma coisa que dá dinheiro? Que geralmente é difícil ter os três ao mesmo tempo. É difícil. Eu tive muita sorte. Aí eu tive muita, muita sorte. Que eu consegui, de alguma forma, conseguir os três. Os três, Mas aí eu fiquei assim, porque eu gosto de música. Só que até então, quando a gente fala de profissão, principalmente trabalhar pra ganhar dinheiro, pessoal, a não ser que você já tenha um berço, ou você seja extremamente sortudo, lascado de sortudo na vida, não caminha pra música, não. Tô brincando com isso. Não, mas eu acho assim, que se você tem algumas habilidades, e se, por exemplo, a sua profissão, ela existe hoje porque ela tem algum valor. Então, eu acho que existem formas de você Eu acho que traçar toda um profissão caminho. tem o seu valor. É. A questão é o quanto de valor você vai colocar naquilo e a sociedade coloca também. Porque, Mas, por exemplo, você acha a área de TI uma área superestimada? Eu acho. Sim, com certeza. Eu tinha pensado nisso esse dia pra trás, que eu tava... Tanto porque eu ainda estudo nessa área aqui, contraditória. Eu não trabalho... Eu já decidi, assim, que pelo menos por um bom tempo eu não vou ingressar nessa área pra trabalhar com isso, mas eu continuo estudando. E foi onde eu parei pra pensar. Tecnologia, no geral, é superestimada, porque todo mundo fala que é extremamente importante, são as carreiras do futuro, que vai dar rios de dinheiro, só que quando você entra realmente no ramo, você vê que não... É um trabalho normal. É um trabalho. Tão difícil de trabalhar quanto, de conseguir trabalho quanto. E ainda mais um trabalho bem remunerado, né? Com certeza. Que aí você vai ver, às vezes, a faixa salarial, assim, o piso salarial de alguma área envolto na tecnologia. É a mesma coisa que alguém trabalhar com, sei lá, um setor de administração, Mas não era o que eu tava pensando, não, era uma outra área, mas agora me fugiu da cabeça. Mas assim, tem essa coisa, você vai pesquisar o piso salarial de programador desenvolvedor júnior, por exemplo. Os sites vão te dar R$2.000, R$3.000, mas não é isso na vida real. Eu lembro que na época que eu tava pensando, o que eu vou fazer? Aí eu ia pesquisar quanto que pagava na área de tecnologia, principalmente nas partes que eu achava mais fácil, né? Porque é aí que entra outra questão também. Como eu falei, eu posso até ser nerd, inteligente, mas eu sou muito preguiçosa. Então, obviamente, que eu fui pesquisar o que era mais fácil de trabalhar, que pagava bem na área que eu tava estudando, né? Aí eu ia vendo que eu tinha mais facilidade pra aprender. Porque eu descobri também, com o tempo, que por mais que eu aprenda com facilidade as coisas, se não for uma coisa que eu tenho interesse, eu automaticamente me saboto em aprender aquele negócio. Pode ser a coisa mais fácil do mundo. Se eu não tiver interesse nenhum, parece que eu decido, não quero aprender isso, eu não aprendo. Aí, e eu descobri isso principalmente quando a gente entrou no ensino médio com o técnico. Porque tinha coisas na área do técnico em específico que eu achava legal. E eu me dava melhor. Podia ser mais difícil do que todas as outras matérias, mas eu me dava melhor com aquilo que eu gostava. Aí o resto podia ser a coisa mais fácil do mundo. Se eu não achasse interessante, eu dependia de alguém pra fazer. Pra entender ali o negócio. Parecia que eu me bloqueava a entender como funciona. Aí foi onde eu comecei a questionar. Será que eu tenho algum déficit de alguma coisa de atenção? Não sei. Não sou diagnosticada, então também não vou falar. Depois Mas aí foi... Eu sempre, pra falar a verdade, eu gostava... Sabe o que eu gostava do técnico? Que eu tava com gente... Como eu falo assim? Eu tava entre amigos, né? Tinha você, aí tinha a Aninha, aí tinha um outro pessoal que acabei fazendo amizade, aí o ambiente era legal de estar. Sim, sim. Até certas partes. Então, isso tirava pra mim um pouco do tédio que eu sentia do curso. Porque se não fosse por essa parte, eu achava... Não tem nada, contra o curso em si, a área de tecnologia. Mas que pra mim não me chamava muita atenção, interesse, não tinha tanto interesse. Aí você pergunta, então por que você ainda tá nessa área na faculdade? Aí então, pergunta. É porque... Aí que tá a questão também. Sabe quando bate aquele desespero? Você acabou de formar, você tá desempregado e tem a questão da faculdade. Eu fui a única da nossa turma... Não sei se eu fui a única... Mas, assim, fui uma das minorias de toda a nossa turma do ensino médio, não falo nem da nossa sala, da turma no geral, de todos os terceiros, que não prestou vestibular nenhum. Não prestei vestibular nenhum na mesma época que todo mundo. Eu fui deixar para prestar vestibular, por exemplo, a gente se formou no ano foi 2023, não é? Foi. A gente se formou em 2023. Todo mundo prestando vestibular ali no fim de 2023, começo de 2022? No final de 2022.
Nossa, tá. Então, todo mundo prestando vestibular no fim de 2022, começo de 2023. E eu aqui, assim, ó. Eu tô desempregado, né? Tô desempregado, não sou mais estudante, sou desempregada, não tenho mais nada. Aí eu ficava assim, o que eu vou fazer? Eu fui prestar vestibular mesmo, como foi de 2022 para 2023, né, que a gente formou. Fui prestar vestibular no meio do ano de 2023, porque eu não queria também. Minha mãe falou assim, ó, vai abrir vestibular tal, que é de uma faculdade que ela já tinha feito também, inclusive minha mãe é formada nessa faculdade. E ela falou assim, como você não tem ideia que você quer fazer, por que você não só tenta fazer? Tem um curso lá na área de TI, né, que é mais ou menos o segmento do que você fazia no técnico, só pra não ficar sem fazer nada. Aí tá, eu fui fazer. Aí eu fui fazer e acabei passando, é por isso que eu estou cursando. É pra você ver, né? Aí, que nem eu falei, eu entrei sem querer, num curso sem querer, e vou formar sem querer. Sem querer. Mas acontece. Eu acho... E, cara, e essa sensação de você sair do ensino médio e você estar desempregado e você... Você caça-enguiço pra cabeça. Mas necessidade. Mas é muito desesperador. Principalmente se você precisa ajudar em casa. Não, então por isso que eu tô falando. Você tá desesperada, eu sei quem tá desesperado, caça-enguiço pra cabeça. Foi o que eu fiz, de várias formas. Depois eu me ajeitei, mas no começo foi... Além de ser desesperador, foi problemático. Sim. O meu também. O primeiro emprego que eu arranjei, pelo amor de Deus. Foi aquela lá do centro? Foi. Nossa, de atendente. Como eu odiava aquilo. Nossa, como eu odiava aquilo. É por isso que eu falo que eu sou sortuda. O primeiro emprego que eu arrumei é o emprego que eu tô até hoje. E acabou dando certo sem querer também. Minha vida tudo no sem querer. Sim. Mas é que você é meio empreendedora, né? Você tem o seu negócio. Você criou o seu negócio. Você não... Agora... Não vou falar que é mais fácil, porque não é mais fácil, não. Estou mortinha de cansaço também. Mas, que nem eu falo, eu falo que eu tenho sorte. Eu tenho sorte porque eu paro pra pensar, assim, como é pra maioria das pessoas, que poderia ter sido pra mim também. E, inclusive, tem gente que pensa assim, você trabalha com o que você gosta, você ganha seu dinheiro, assim, fazendo o que você gosta, não sei o quê. É tão difícil quanto. Sim. Inclusive, bate várias crises existenciais. Ainda mais quando você... Sabe qual foi a maior crise que bateu em mim? Por trabalhar, assim, de forma independente? Até eu vou falar assim, eu trabalhei de forma independente até realmente virar empreendedora. A maior crise que batia é o seguinte. Todo mundo, você vê assim, os seus colegas entrando em serviço, por exemplo, CLT. Eu nunca fui CLT. Eu comecei de uma forma que nem PJ era. Eu só comecei a trabalhar ali. Eu trabalhava, fazia meu serviço e ganhava dinheiro. Entendeu? E aí depois virei PJ. Mas aí, nesse processo, enquanto você vê só todo mundo no meio mais comum, quer entrar de alguma forma, se ele tem alguma área, alguma usina, alguma indústria, alguma empresa. Aí você fica assim, será que eu tô no caminho certo? Pelo menos eu fiquei. Primeira coisa que passou, será que eu tô no caminho certo? Aí é onde começavam as comparações nesse ramo. Porque aí eu pesquisava muito, né? E como eu tava de forma independente... De alguma forma, por ser independente, eu tinha que ir atrás de crescer naquilo. Aí você ia pesquisando. Aí é onde você ia fazendo os comparativos. Qual que é a maior vantagem de ser empreendedor? É o que a gente fala de você ter um faturamento livre, por assim dizer. Você não tem limite de quanto você pode faturar. Sim. Só que ao mesmo tempo que muita gente vê isso como uma grande vantagem, tem a grande desvantagem. Você não tem limite de quanto você pode faturar. Isso vai tanto para mais quanto para menos. Então, era uma das maiores preocupações que eu tinha. Ainda mais que eu sou empreendedora como prestadora de serviço. Prestador de serviços, quem como trabalha como comerciante também, tem suas preocupações. Mas como prestadora de serviço particular, principalmente, você depende... de quantos clientes você tem para definir o seu salário ali do mês. E você não consegue escalar também, né? Aí por exemplo, tinha mês que entrava mais gente. Por exemplo, assim, tinha mais procura pelo meu trabalho. Aí, ok, eu ia ganhar um pouco mais, aí era vantajoso, eu ficava feliz. Só que aí tinha mês que, por exemplo, você perdia, sei lá, vamos chutar aí, perdi umas 5 pessoas, 5 clientes de uma vez. Então, o seu salário já caía, despencava de uma vez também. Sim. Aí, onde batia, eu falo, não é nem crise existencial, é de crise de ansiedade mesmo.
Aí eu fico, meu Deus do céu. Aí quando acontecia isso, é onde eu ficava chateada, mas isso é porque eu sempre fui ansiosa. Inclusive, uma coisa muito boa que aconteceu no meio disso tudo foi o período que eu comecei a fazer terapia. É, né? Eu comecei a fazer. Eu sempre precisei, mas foi aí que eu coloquei o limite. Não, agora eu preciso mesmo. Terapia é importante. E foi uma coisa que a minha psicóloga sempre falou comigo. Você tem tudo pra dar certo e tá dando certo. Então por que você fica pensando que vai dar errado? Ela virava sempre pra mim, Carol, você tá dando certo. Desde que você começou até agora, deu alguma coisa errada? Aí eu falava, ainda não. Mas não tem isso de ainda não. Só tá dando certo, você tá crescendo, tá dando certo. A tendência é continuar dando certo. Então para de botar na sua cabeça que vai dar errado. Mas aqui negócio, tem que ter um pouco de preocupação. Mas no meu caso aqui tem que ser realista. Às vezes eu sou pessimista. Mas tem que Aí batia o equilíbrio, tem que ser o equilíbrio. Hoje em dia eu tô um pouco melhor em relação a isso, porque eu sinto que tanto no meu trabalho quanto nessa questão de administrar com que eu trabalho também, eu aprendi, eu tenho mais experiência, então consegui deixar mais estável, tá mais estável. Tem ainda as variações, às vezes pra cima, às vezes pra baixo, mas tá estável, então eu tô mais tranquila nesse sentido. Mas até eu acostumar, nossa, foi muito choro. Tinha vez que eu virava assim e eu falava, não, sabe o que era o cúmulo da minha crise de ansiedade em relação ao meu trabalho? Quando eu ficava desanimada com alguma coisa que, por exemplo, saía muita gente de uma vez, eu ficava desanimada, meu instinto era abrir o LinkedIn pra ver as vagas de emprego que fica na região. Nossa. E eu ficava assim, se der tudo errado, pelo menos eu posso tentar entrar aqui, ó. Ai, LinkedIn é foda. Hoje eu trabalho num formato diferente, eu sou CLT, mas eu estou me desenvolvendo. Eu acho que se você der errado, por exemplo, se alguma coisa der errado, você tem a sua bagagem para você conseguir fazer de novo. Pelo menos é o que eu acho. Então, por exemplo, se eu for demitida amanhã, pelo menos alguma coisa eu sei. Pelo menos eu sei, eu tenho as habilidades que o meu trabalho me exige. E o bom é que as habilidades que você consegue num tipo de trabalho que você faz, você não precisa se limitar só ao CLT também. Você pode ser CLT e PJ simultaneamente. Sim. Eu pretendo lançar um produto, um aplicativo daqui a pouquinho. É meu então, mas sem muitos detalhes. Mas é uma coisinha, assim. É um projeto aí que eu tenho. Mas e assim, uma coisa que é muito importante também para você não ficar muito bitolado é ter educação financeira. Você não pode, tipo assim, hoje eu tô aqui, tô empregada, tudo bem, tá tudo bem, eu vou comprar meus sapatos, comprar um celular novo e vou parcelar tudo. Só que se eu for demitida amanhã, já era, né? Você precisa ter reserva de emergência. Então, se você precisa ter um porto seguro para você se ancorar se você tem alguma coisa errada, né? Sim, eu acho que por conta de eu ser mais essa questão, que nem eu falei, mais independente no começo e empreendedora depois, eu ainda fui forçada a entender um pouco mais disso antes do que eu acho que eu seria se eu fosse CLT. Por quê? Desde o início, quem tem que administrar tudo, por exemplo, se você é empreendedor, do início do seu empreendimento até ele estar lá no topo, sei lá, estável, você tem que administrar cada detalhe. Sim. Então, por conta disso, eu acabei aprendendo rápido, por necessidade. Eu acabei ficando um pouco mão de vaca por causa disso. Acabei. É melhor do que você gastar mas porque foi quando eu comecei a parar pra pensar nas coisas. Nossa, que nem, por exemplo, agora eu tenho um estúdio. Só que quando eu paro pra pensar o tanto de dinheiro que eu desembolsei, e olha que é um estúdio simples, é muito simples. Falta meio mundo de equipamento aí pra ser considerado sequer intermediário em comparação ao pessoal de Ribeirão Preto. Falta muita coisa. Mas mesmo sendo simples, e para atender com tudo que ele atende, eu desembolsei muito dinheiro de uma vez só. Não, foi muito mais se você comparar assim... comparar não, se você for parar para pensar desde o comecinho até agora, de pouquinho em pouquinho. Mas até, sabe, desembolsar de uma vez só, uma quantia de um valor de uma lapada só, também foi muita coisa. Aí foi onde eu parei para pensar. Você tem que mensurar o seguinte, você ganha bem... Aí você tem que parar pra pensar o que é bem pra você, ganhar bem pra você. Tanto que eu falo que assim, eu não ganho rios de dinheiro. Eu ganho um tanto que eu acho aceitável pelo tanto que eu trabalho
e que dá pra arcar com as coisas que eu preciso, que hoje em dia não é só, tipo, minhas necessidades, meus gostos. É em relação a reinvestimento aqui no estúdio, porque, Sim. por exemplo, eu trabalho com equipamento eletrônico e mesmo os não eletrônicos. E tudo é usado diariamente. Então, tudo tem uma vida útil. Vai estragar, vou precisar repor, eu vou ter que consertar, vou ter que trocar eventualmente. Então, eu sempre tenho que, tudo que eu recebo, eu já tenho que pensar calculado e planejado. Tanto vai para isso, tanto vai para aquilo, tanto vai ficar aqui de reserva, tanto é caixa do estúdio, para dar certo o negócio. No começo, eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei, eu gastei tudo no mesmo dia. Não lembro como que é. Meu Deus! Eu acho que os 2 primeiros salários que eu tive. E só que foi pouquinho também. Eu acho que a primeira coisa que eu recebi foi R$400 no máximo. Eu acho que foi tudo embora com conta de casa também, mas... Mas é quando você começa. Aí você eu já não tô ganhando muito, eu sempre quis fazer alguma coisa assim diferente. Meu primeiro salário eu vou fazer. Só que aí depois vai passando. Eu acho que eu comecei a levar um pouco mais a sério lá por volta do meu 5º, 6º salário, que aí foi aumentando gradativamente. Graças a Deus foi aumentando, né? Porque aí eu fui pegando mais experiência, então eu consegui captar mais... Falo cliente, mas no caso eu sou professora. No caso eu fui tendo mais aluno. Aí eu fui conseguindo mais aluno. Aí eu não tinha o meu negócio. Eu trabalhava em parceria com... Eu ainda trabalho, no caso. Em parceria com outros professores. Então não era nada meu ali. Eu realmente estava... no emprego. Eu estava vinculado a uma escola. Né? Até eu conseguir começar a montar o meu negócio. Tanto que no início, a minha pretensão com o estúdio não era nem para ser um estúdio assim que tem aulas. Era para ser um espaço pequeno para eu fazer minhas coisas. Tipo, eu estudar música quando eu quisesse. Gravar minhas coisinhas quando eu quisesse. Só que acabou tomando outra proporção. Graças a Deus, e virou o que virou. Sim. Tá indo muito bem. Muito bem. Não, pra esperar pro dia que eu for aposentar, viu? É tudo visando já a aposentadoria. A gente tem que cuidar disso também, né? Porque o governo não vai aposentar a gente, não. Eu não estou dependendo... Eu estou tentando não depender do governo. Eu tô guardando já desde agora, fazendo os meus investimentos pessoais desde agora para eu conseguir aposentar algum dia e, se possível, quanto antes. Eu falo assim, quanto antes para não ser com 60 anos de idade, mas uns, sei lá, uns 50, 40. Meu sonho é aposentar com 30, quem sabe? Sim, mas é uma coisa importante. E também eu acho que é uma coisa, já que a gente entrou nesse assunto, né, CLT, PJ, acho que o CLT ele cria essa ilusão de estabilidade. Porque você tem o seu próprio trabalho e você sabe que você pode quebrar. Mas o CLT, ele tem a proteção ali das leis trabalhistas e tudo mais. Então a gente isso sempre me deixou em cima do muro, inclusive. Que foi o que eu falei, que me dava aquela crise. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não devia procurar um emprego CLT por causa disso, aquilo? Mas agora eu tô estável como eu tô. Eu não pretendo migrar. Não quero mesmo, não. Tá bom aqui, tá bom do jeito que tá aqui. A tendência é crescer, então vamos fazer crescer pra não ter que mudar. Fazer melhorar pra não ter que mudar. Cria essa ilusão de estabilidade. E aí que a galera se perde, né? Mas eu vou falar uma coisa que falaram pra mim. Não vou falar que isso é verdade, não. É só que falaram pra mim e eu achei legal. Nem CLT, nem PJ vai te dar estabilidade. Sabe o que vai te dar estabilidade? Concurso. Presta concurso que você fica estável. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Também. Mas também, de certa forma, não é uma super estabilidade como a galera acha que é. Inclusive, eu já pensei até em fazer isso, prestar um concurso, dependendo de quando fosse abandonar tudo. É nos momentos de crise, todo mundo passa por isso. Todo mundo que é CLT já pensou em largar o serviço algum dia. Acredito eu. Se não passou, vai passar algum dia. Pensa, será que eu tô no serviço da minha vida? Será que tá tudo certo? Será que o que eu tô fazendo? Então, no PJ não é diferente. Ainda mais quando você percebe que não é só ganhar, tem muito perder no meio também. Tem. Mas... De qualquer forma, a gente tem que se proteger de algum jeito. E agora as comparação? Comparações, ok. Comparações. Então, vamos comparar o que a gente é hoje com o que a gente era antes da gente virar adulto. Continuo ansiosa, só mudou as ansiedades. Só mudou os problemas, é isso, é verdade. Mas... Nossa, que desanimador, já dá uma... já baixou o astral aqui. Desliga aí, acabou. Mas assim, quando a gente é jovem, como se eu fosse muito idosa, né?
Mas quando a gente é mais jovem, quando a gente tá na escola, a gente... 20 anos de idade. Quando a gente era jovem. Mas quando a gente tava no ensino médio, a gente tinha muitas expectativas, né? A gente tem a vida inteira, só muda. Tem, só que... Sabe qual que era a minha expectativa do ensino fundamental 1? É que no 2 eu ia usar caneta. Aí sabe qual que era a expectativa do 2 pro ensino médio? Ensino médio, eu vou ter 15 anos de idade, eu vou sair pra rua. Não sei, porque eu era muito ruim de sair de casa, eu não saía sozinha também. Eu comecei a sair sem meu pai e minha mãe com você, quando a gente já tava o quê? No 8º, 9º ano. O quê? Os 13, 14 anos de idade. E olha que nós começamos indo só de tarde. Aí quando nós começamos a sair à noite, era coisa de 2 horinhas no máximo. Sim. Então aí, na minha cabeça, meu glow up, entre aspas, de vida do ensino fundamental 2 pro ensino médio, era ter mais independência. Realmente, eu acabei tendo mais independência, mas não era aquela independência que eu tava pensando também. Aí do ensino médio pra vida adulta. Mesma coisa, eu achei que eu ia ter mais independência e um pouquinho mais de paz, porque eu não ia ter ensino médio. Aí, nesse caso, não mudou muita coisa, não. Continuo sem paz. Só que agora não é com... Pelo menos não é com matéria de escola, é de faculdade. Pra falar bem a verdade pra você, eu prefiro ser adulta do que estar na escola. Nossa. É o que eu falei. Você sente falta do ensino médio? Não sinto, mas eu sinto falta de ter a vida que eu tinha antes. Mas, assim, da escola, de jeito nenhum. Não tem vontade de voltar pra escola também, não? Nossa. A gente estudando ainda, né? Estando na faculdade. Mas... Na faculdade é muito diferente. É. Muito diferente. A gente passa mais raiva, mas é uma raiva mais moderada, dependendo do assunto. E na faculdade, pelo menos, né? Eu falo assim, quando você tá no ensino médio, tem as pessoas. Tem E pessoas. as pessoas são muito complicadas. Na faculdade, as pessoas também são muito complicadas, mas também, se você escolhe um curso, por exemplo, ciência da computação, eu já sei que é uma galera que é mais parecida comigo, pelo menos, entendeu? Agora, se eu fosse pra um curso... Você já está mais inserido no seu meio ali. Tipo assim, se eu fosse pra um curso de humanas, sei lá, pra um curso de filosofia ou uma área da saúde, eu estaria totalmente deslocada. Então, essa parte social também é melhor na faculdade do que na Eu adoro, sabe escola. o que eu fiz na faculdade? Tudo bem que foi só por conta de um projeto em específico da faculdade, porque eu juro pra você, até ter esse projeto eu não falava com ninguém da minha sala. Aí teve esse projeto pra gente fazer, só que eu acabei gostando muito do pessoal que fez o projeto comigo, a gente tem amizade, a gente faz, faz chamada, é porque assim, é aí que muda as modalidades também, você é presencial. Eu sou EAD. Sim, sim. Porque o meu trabalho não me permite estar indo diariamente para a faculdade. Senão eu estaria mortinha de cansaço também. Não que eu já não esteja, mas ia estar mais. Aí, mas eu adoro o pessoal que eu conheci, eu achei eles legal. Eu continuo com a mesma coisa do ensino médio, do ensino fundamental. Eu ainda continuo sendo a nerd preguiçosa, então eu vou carregando. Eu vou carregando do meu jeito, mas tá dando certo, ó. Tô pra formar já. Formo ano que vem. Ai, eu também. Tá ansiosa? Eu quero me formar logo. Só quero acabar logo. Aí, Eu gosto, mas eu quero acabar logo. eu tô desse jeito também, até com o curso de música. Porque também, você pega assim, a faculdade é o quê? 3, 4 anos. Eu tô no meu curso de música, no caso, já vai fazer 11 anos. Eu tô 11 anos. Chega. Eu amo música, mas nossa. Chega, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou ansiosa para me formar. Mas a faculdade é muito melhor que a escola. Em todos os sentidos, eu acho. É diferente, você faz uma coisa que você gosta também, que você tem Sim. interesse. É que nem eu falei, eu me recusava a aprender algumas coisas na escola, no ensino médio, principalmente. Aí agora não, como tá tudo ali. Eu ainda tenho algumas matérias na minha faculdade que eu me recuso a aprender. Mas a gente faz porque eu preciso de nota. Aí a gente precisa passar, né? Mas acontece. Sim, sim. Pelo menos uma coisa que eu achei legal, assim, evolução. Não sei se foi uma evolução ou se foi... Qual que é o contrário de evolução? Regressão. Não sei se foi uma evolução ou uma regressão, mas eu parei de ter tanta aquela preocupação em tirar nota máxima nas coisas. Você lembra que a gente era muito bitolado em tirar nota máxima? Eu morria se tirasse um 8, 9. Chorar, eu lembro que eu já chorei porque eu tirei 9 em alguma coisa. Cara. Você vê o nível. Agora, se eu tirar a nota suficiente pra passar, eu tô dando graças a Deus. Eu literalmente, eu só abro o sistema de provas da minha faculdade pra ver se eu tô com nota. Se eu tiver com nota, eu não entro mais no negócio. Não, eu ainda sou um pouco assim, eu ainda tenho a preocupação pelas minhas notas. Não é uma coisa que eu
Nossa, eu quero que as minhas notas sejam altas, mas acho que é meio subconsciente, é a minha bagagem de vida. Eu sempre fui assim, eu não consigo deixar de ser assim. Eu deixei, graças a Deus, porque isso me dava... A minha ansiedade na escola era isso. Era nota. Eu sempre tive ansiedade com nota. Se eu não tirasse... Eu não... Como que é que fala? Eu tinha esse negócio. Na minha cabeça eu tinha que ter... Não era só questão de ter nota alta. Na minha cabeça eu tinha que ter as notas mais altas. Tinha que ser as tinha que ser mais a melhor. altas. Sim. Aí eu entendo. E se não dava... Nossa, eu acho que inventaram aquele diacho de aluno de destaque só pra acabar com todo mundo. Porque quem já não tirava nota muito boa já ficava chateada. Aí quem tirava nota boa, mas ainda tinha que ficar naquele negócio de competição, além de ficar chateada, eu ficava... Nossa, era muito eu ficava ansiosa. Falava assim, vamos anunciar o aluno de destaque. Aí já me dava batedeira. Já me dava batedeira. Mas nossa, esse negócio de aluno de destaque era muito foda. Isso é trauma de família. Aí meu pai ficava assim, tirou quanto? Nem tava bom, na verdade, eu não tava nem aí. Ele perguntava só pra perguntar. Acho que era vontade de causar ansiedade. Meus pais também nunca se preocuparam, mas eu sempre fui muito responsável. E muito preocupada também. Aquela vontade de se provar. Sim, você quer se provar. Melhor que os outros. Aí, não. Chegou o ensino médio, já parou um pouco isso, graças a Deus. No primeiro ano eu ainda me esforcei. Só primeiro ano. Mas até certo pandemia, ponto. né? Putz. Não, na pandemia o negócio era você conseguir chegar no segundo ano. Chegasse no segundo ano vivo. Contexto de pandemia. Se você chegasse no outro ano vivo, tava ótimo. Independente de estar com nota ou não, tá no vivo. Sim. Isso já era uma vantagem. Mas foi um tempo obscuro, né? Sabe o que eu descobri depois da pandemia? Eu não sei se foi por conta da pandemia ou se foi uma coisa que eu sempre tive e agora acabou chegando num novo nível. É que eu sou muito neurótica. Eu sou muito neurótica. Eu já era ansiosa, mas agora eu sou ansiosa neurótica. Principalmente relacionada à saúde. Nossa, eu não posso ver um documentário sobre doença X. Eu fico assim, será que eu tenho doença X? Eu fico pesquisando todos os sintomas. Aí eu fico pensando, semana que vem eu vou no médico marcar uma exame. Aí fica alguém doente do meu lado, eu fico assim, ó. Aí eu vou de pouquinho assim. Aí tá doente. Você não me falou isso antes de vir pra cá. Quem berra um pouco com isso é a Ana. Ela espirra, eu já tô olhando pra ela assim. Aí ela vem de propósito esfregar assim em mim. Aí eu fico... Isso quando ela não espirra em mim, eu fico... Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não, se for pra conviver junto, vou ter que conseguir passar por isso de qualquer forma, né? Então... Mas sou muito neurótica. E eu descobri isso com a pandemia. Nossa, meu pai chegava em casa, se meu pai não fosse tomar banho, eu não chegava perto do meu pai. Meu Deus! Porque ele ainda teve que ficar trabalhando, né? Minha mãe até pôde ficar em casa, mas meu pai não. Aí se meu pai não chegasse, fosse direto pôr a roupa lá fora do lado do tanque, lá da máquina, e fosse direto tomar banho, eu não chegava perto do meu pai. Eu falava oi dentro do quarto com o portão fechado. Vamos passar para o próximo assunto. Vamos passar para o próximo assunto. A gente vai falar sobre gerações. O que você acha da nossa geração, das gerações anteriores? Geração Z, tem os millennials, aí tem o geração X, tem os boomers. Eu não sei qual é qual. Eu caracterizo como velho, minha época, criança. A geração... É que tem a geração alfa também, que são as crianças, que eles nasceram em 2000... Acho que 2010 pra frente. Minha irmã. Sim. E meu irmão. Geração alfa. Não é 2010 não, é? 2012, sei lá. Acho que é 2012. Deve ser isso. Meu irmão, é? Quantos anos ele tem? 14. Eu acho que não. Então, não, é de 2000, deve ser 2012 pra frente, então. Porque o meu irmão é de 2011. Aí tem a geração Z, que é a gente, que nasceu a partir de 98. Z de zumbido no ouvido. Aí tem... a nossa é de 98, 97, alguma coisa assim. Tem os millennials, que não sei que são. Cara, eu não sei o ano direitinho, mas é a galera que tem aí 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. A gente tá com 20, né? Tem. E tem a X, que são os nossos pais. E os boomers são os mais velhos. E a gente tem muita essa discussão, né? Geração Z é isso, geração Z é aquilo, geração TikTok. Eu me baseio no meu círculo de convívio, que é aqui em casa. Porque aí tem um de cada época.
né? Aí, o que eu acho? O que mudou dos meus pais pra mim? Eu acho que... Não sei. É uma coisa que eu tava falando com o Dudu ontem. Ontem, alguma coisa assim. Os cônjuges podem falar gera- nome, né? não que eu tava falando sobre isso, mas eu comentei uma coisa sobre a geração. A nossa geração, por incrível que pareça, a nossa geração e a geração mais nova estão sendo mais conservadoras do que as gerações anteriores. Sim. Porque... Eu tinha pensado num negócio mó aleatório, porque eu uso de base isso, que nem eu falei, eu uso de base aqui em casa, porque se aplica no mesmo cenário. Meus irmãos são muito mais do que eu, obviamente, não é pra mim. Mas porque eu paro pra pensar. Eu acho que é porque pega a geração anterior, que é dos nossos pais, eles analisam o que fizeram com a nossa, e eles falam assim, gente, deu errado, vou consertar na próxima. Aí por isso aí tem as dos meus irmãos, que eles tentam consertar os meus irmãos, que errou comigo. Mas não que errou, mas é o meu ponto de vista. Não, mas o que eu quero dizer assim, é que, por exemplo, hoje a galera casa mais cedo. Não que antigamente eles não casavam cedo. Na verdade, mas, mais assim, do que agora, né? Mas 12, hoje 13 anos de idade. Hoje eu digo por vontade própria. Ah, tá. E aí o pensamento saudável. também... Não é saudável também, não, porque bobear tem muito casamento aí que tá ruim. Mas por vontade própria, então mesmo. Sim. A galera de antigamente saía muito mais também, hoje a gente fica muito em casa. Saía pra baladinha. É que nós é cansado. Acho que a gente cansa mais também. Tem isso aí também. Porque eu paro pra pensar que a minha mãe fala que até os 18 anos de idade dela, ela tava na rua descalço, correndo, brincando de pega-pega, brincando com os outros amigos dela de 18 anos, 20, 21, 22, 23. Aí eu paro pra pensar, eu esqueço que eu não tenho mais 18. Mas aí, por exemplo, eu com 18 anos de idade, meu rolê, o nosso rolê é o quê? Ir juntar na casa de alguém pra assistir videoclipe de música. Sim, jogar videogame. Qual foi o último rolê, a última vez que eu brinquei? Assim, de correr? Nossa, por muito tempo. Pra mim, faz muito tempo. Porque nem no ensino médio conta, porque nós fazia, pelo menos eu e você, eu acho que a gente fazia educação física obrigada. Eu não fazia, eu nunca fazia. Eu acho que eu ia jogar xadrez. Foi o único primeira vez que eu aceitei, não, eu vou tirar nota baixa por vontade própria, porque eu me recusava a fazer educação física. Sim, eu também. Fiquei sem nota, mas pelo menos eu não me expus ao ridículo também, porque eu descobri que eu não tenho um pingo de coordenação motora. O que eu tenho de coordenação motora pra tocar instrumento, eu não tenho nem pra andar. Eu caio. Caio de bicicleta, caio andando, tropeço na rua. Se correr é mais perigoso. Aí a gente ficou sem memória também. Você tá vendo? Os efeitos, tudo que chegava no pessoal aos 50 anos de idade antes, tá chegando agora na nossa fase dos 20. É verdade. Mas por que? O que aconteceu, cara? A pandemia quebrou a gente muito. A produção ajudou. Nossa, a pandemia foi assim um soco no estômago pra todo mundo. E a gente que tava na escola foi muito pior. Foi onde eu fiquei preguiçosa, mais preguiçosa ainda, no caso, pra estudar. Porque antes eu era preguiçosa, mas eu ainda fazia um esforço pra fazer as atividades, entender as matérias, fazer as tarefas, prova. Entrou a pandemia... Rapaz, o que me entregassem de mão beijada, eu tava aceitando. Só que aí vem o porém, depois da pandemia. Porque aí voltou da pandemia, eu acostumei com a pandemia. Aí eu continuei com a preguiça de estudar. Sim. Mas aí eu tinha que voltar a estudar, obviamente. Eu fazia os trabalhos, eu estudava, pegava ali o conteúdo. Eu nunca deixei de entender nada. Mas estudar por gostar de estudar, assim, por vontade própria, acabou. É porque a geração anterior, a geração anterior viveu muito já a vida deles antes de ter a pandemia. A gente pegou uma fase boa da pandemia. E a geração de hoje só viveu pós-pandemia. E eu acho que também, que nem eu tô falando, a galera de gente saía mais. Mas também não é só essa questão... Faz o quê? Saía mais. Ah, tá. E hoje a gente fica em casa mexendo no computador. Hoje é sábado. Se fosse minha mãe, meu pai, em sábado, assim, quando eu tinha minha idade, meu pai tava onde? Tava quebrando instrumento de alguém aí na casa dos outros, pegando instrumento emprestado pra quebrar, porque ele fala que ele já fez isso muito, com os amigos dele. A minha mãe ia estar onde? Brincando de pique-esconde na rua, 20 anos de idade, andando descalço aí com o pé cheio de terra. Nossa, mas... Nós tá aqui gravando podcast. Sim. No conforto de casa. Mas eu acho que
Não sei. Mas o que você acha da galera que fica falando, ah, geração Z é preguiçosa, geração Z não gosta de trabalhar, geração Z não sabe conversar? Eu concordo que a gente não sabe conversar. Eu demorei a aprender. Eu Ainda também. não sei. A gente não é preguiçosa, a gente é cansada. A gente faz muita coisa também. O pessoal fala que, não, mas na minha época eu fazia não sei o que, não sei o que. Aí é problema seu, na sua época. Não quer dizer que a gente não faz nada também. Exatamente. Só que eu acho que hoje em dia parece que os ambientes no geral, seja o ambiente rotineiro de casa, de lazer, quanto o ambiente de trabalho, de estudo, é muito mais sobrecarregado de informação. Aí, automaticamente, você se cansa mais, com mais facilidade, mais rápido. Sim. Chega no momento do dia, por exemplo, principalmente eu trabalho com música, praticamente 24 horas, de segunda a sábado. Isso quando eu não trabalho no domingo também, que eu toco, né? Ensaio, tem as coisas. Então é barulho o dia inteiro. Chega num momento que eu não quero ouvir nada, não quero ouvir a voz de um ser humano, não quero ouvir o respirar do meu doguinho. Amo ele, mas você se exaure, aí vem alguém pra falar comigo, eu tô assim, ó. Mortinha. Você consegue falar em silêncio? Sim, nossa, cara. Telepatia. Aí vai cansando. Vai, é verdade. Aí tem a questão da tecnologia, a gente é viciado em tecnologia, isso eu concordo também. É mesmo. Isso ajuda. Que eu acho que a geração anterior não era viciada em tecnologia igual a gente é isso, então já afeta muita coisa. E aí a geração mais nova é mais ainda. Eu acho que é mais ainda do que a gente. Com certeza. Que eu acho que pela época que a gente pegou, dependendo assim, depende também do cidadão, né? Na rua. A gente ainda sabe se limitar. Mais ou menos. Sabe, Mais ou menos, mas a gente mais sabe. ou menos. Aí criança não. Criança, se dá um tablet, né, na mão dela na hora que ela acordar, na hora que ela vai dormir, ela vai estar com o tablet também. Já era. Criança já era. Se fizer isso. E a criança do tablet. Eu conheço adulto da minha idade que é criança de tablet. Mas sabe o que aconteceu? A real coisa que aconteceu? Economia. Inflação. Aconteceu a inflação com a gente. E aí, mano, Inflação não teve sempre. Ah, mas não do jeito que é hoje, definitivamente não. Quer dizer, o Brasil sempre foi um negócio complicado, né, relacionado à economia, mas antes... Não adentraremos em política. Não, vamos deixar isso pra outra coisa, outras conversas. Outras conversas, aí é o programa que não vai ao ar. Mas o que aconteceu com a gente foi a inflação. É isso que eu tenho pra dizer. Um ar sórdido, assim, foi inflação. É isso aí. Acabou. Acabou aqui, gente. Futuro. O meu futuro? Ou o futuro da humanidade? Não, o seu. Da humanidade. A gente precisa de um episódio inteiro só falar dele. Cara, sobre o futuro, eu só sei de uma coisa. Eu quero ir embora. Pra onde? Pro Canadá. Fazer tipo Leon e Nilce? Com certeza. Uhum. Eu chamei de Neon. Neon e Lilce. É o Neon e a Lilce. Já tem que voltar no dentista mesmo. Quero ir embora desse país e eu quero. Você quer, Dudu? Produção? Ir pro Canadá? Ele a me produção convenceu. quer? Então você vai pela produção. Ó, tem gente que não sai nem de casa, ó. Tá certo? E eu quero também... eu quero continuar o que eu tô fazendo. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho. Só que ganhando mais, né? Com certeza. Mas no Canadá, com certeza você vai. Com certeza você vai. Eu cheguei à conclusão, conversando com a produção 2, que não tenho vontade de ir embora, não. Não é assim, vontade mesmo, se a gente pudesse, assim... Bicho, nem no planeta nós tava. Mas assim, a gente gosta de morar aqui. Aí eu tenho vontade de ter... Só que com certas condições, estabilidade financeira, casa própria quitada. Aí é outra realidade. Em comparação a como tá agora. Você só quer ir embora. Não, como eu disse, eu quero continuar no que eu trabalho. Não exatamente no mesmo trabalho, talvez, mas... eu quero trabalhar na minha área, eu gosto de desenvolver. E só que ganhando mais, né? Eu também tenho vontade de, como eu disse, criar os meus próprios aplicativos, meus próprios produtos. E aí, tá indo pra frente isso daí já também. Eu gosto de como as coisas estão caminhando. Eu também gosto de como tá caminhando.
Nos tropeços, vai caminho. Sim, não é perfeito, mas... Eu não queria... tenho O que que eu queria? O que eu queria? É porque, é que nem eu falei, o que eu tô fazendo agora tomou uma proporção que eu não imaginei que fosse tomar. Então, já foi uma surpresa. Aí agora é se basear por cima da surpresa que eu tive. Pode ocorrer outras ainda. Mas, por exemplo, eu gosto do que eu trabalho, eu pretendo continuar trabalhando com o que eu trabalho. Só que, vamos supor não. Vamos analisar minhas projeções de futuro. Eu quero conseguir. É verdade, o objetivo, o que você quer? Assim, além de ir embora, continuar, que você conquistar, assim. Material, você fala? É, material, sem ser material também. Tipo assim, bem material, eu quero uma casa. Agora, não material. Eu quero aprender 5 línguas diferentes em menos de um mês. Meu Deus, em menos de um mês? Não, mas Esse até futuro não é sei muito quando. próximo. Material, eu quero uma casa também. Eu quero uma casa confortável, que abrigue eu, o meu futuro marido. Que é a marido produção. nas projeções de futuro. A produção 1. E os meus futuros filhos também. Ela quer filho também, ó. A produção já tá, E os tá ouvindo meus aqui. futuros animais. E a minha futura horta. Concorda com tudo, produção? Concordo. Aí, ó, tem gente que não concorda. Já tinha dado briga aqui, ó. E não material, eu tenho muita vontade de... Cara, eu quero viajar, mano. Eu quero conhecer o mundo. Não é falar que nós ia viajar junto, nós combinou? É verdade, vamos viajar junto. Viajar. Tem que combinar. Viajar. Vamos combinar de combinar? Vamos combinar de combinar uma viagem. Calma aí, ó. Produção, você quer viajar todo mundo aqui? As duas produções se caracterizam como produção 1, então tá tudo certo. Sim. Então dá, ó. Vamos viajar os 4. Mas quer viajar também? Uma coisa que eu quero muito pro meu futuro, e tipo assim, é uma coisa que eu quero fazer até eu morrer. Eu quero continuar estudando, cara. Eu quero continuar lendo o máximo de livros que eu conseguir. Sobre o máximo de assuntos que eu conseguir. Eu quero aprender tudo que eu posso. Eu quero sobre fazer um feat com o inutilismo. E com a Zona Vitória. Aí pronto, aí pode acabar o mundo, pra acabar o mundo. Tá dando certo o estúdio, eu quero que continue dando certo. Eu queria mudar de lugar. Eu falo assim, mudar, não... Que nem eu falei, eu gosto daqui de onde a gente mora, eu gosto da nossa cidade. Tem muita coisa ruim, mas tem coisa legal também. Eu gosto do conforto daqui. É um lugar que eu sempre morei. Morar no interior é muito, muito melhor do que morar Não gostaria de morar em cidade grande. Tenho pavor de cidade grande. Dependendo, eu não gosto nem de visitar. Mas pra morar, muito menos. Então, por isso que eu gosto daqui. Que eu tenho a pretensão de ficar aqui. Não. E a produção, até onde você ia, ela concorda também. Então, aí... Minha vontade era continuar aqui, mas ter tudo isso que você falou, casa própria, ter um carro, uma moto. Eu queria uma bicicletinha elétrica, porque, não sei, eu tenho medo até de andar de bicicleta normal. Então, não é medo, não é porque eu caio. Uma vez eu desmaiei, aí... Trauma. Macaco. Tem a história de que eu caí de bicicleta por causa de um macaco. Aí, então você imagina... O macaco mecânico, tá? Macaco de levantar carro. Não, um macaco animal. Não, o pior é que eu nem vi o macaco, eu só desmaiei. Falaram do macaco, eu desmaiei. A produção quase chorou aquele dia, achou que eu tinha morrido. Meu Deus. Enfim, aí tem essa preocupação, né? Se eu caio de bicicleta, tem direto de uma moto grande. Então eu queria uma moto elétrica, que é meio termo. Aí, mas eu quero ter essas coisas e eu quero continuar trabalhando com música. Só que aí que tá. Eu quero continuar trabalhando com música. Não sei se é ensinando, não sei se é tocando, não sei se é produzindo. Tanto que aqui no estúdio agora, nosso podcast é também um teste pra mim. Porque eu pretendo começar as partes de gravações aqui no estúdio. Seja ao vivo, seja gravação em linha. Então já é um teste aqui, ó. Segunda, terceira, quarta, quinta interrupção. Eu vou te filmar, hein? Eu vou te filmar, hein? Você a chave do carro aqui? Ixi. Vou te filmar. Vou deixar a chave do carro. Todo dia. Pelo menos não fez igual eu. Ontem nós fomos numa festa junina, o pessoal tava tirando foto com fotógrafo. Eu não passei na frente da foto dos outros. O flash na minha orelha. Nossa. Alguém levou minha orelha de brinde. Não acha mesmo, essa mulher pôs os papéis dela tudo por cima. Aí ela falou assim, você não sabe onde você põe as coisas. Que horas são? 4h30. Nossa, demorou mais que eu achei que ia demorar. Faz parte. Pelo menos foi um teste. A gente já sabe agora
como que é, como vai fazer, como vai ficar, né? Vai fazer esse teste, aí os outros vai ficar mais prático de fazer. A gente, se bobear, é só chegar e gravar. Aí fica mais tranquilo. Aí eu vou expulsar todo mundo de casa também. Aí, vamos fazer um ar livre algum dia? Vamos. Eu quero estudar essa possibilidade que eu queria gravar, tipo, não videoclipe. Não tem essa capacidade ainda, nem recurso. Mas quem sabe que o podcast dá certo, né? Mas enfim. Aí tem essa questão. Você quer casar, né? Você falou que você quer casar. Eu também quero casar. Você quer ter filho? Também quero ter filho. Quero. Quer casar, quer ter filho, quer ter casa, quer que... Se você parar pra pensar bem... Normal. São objetivos, são sonhos extremamente comuns. Só que é porque, como a gente é pobre, pra gente não é simples. Então, é sonho. Sim, é a inflação, eu tô falando. A inflação. O problema é a inflação. Se alguém acabar com a inflação, acaba com o problema. Então, é aquele negócio, dinheiro não traz a felicidade, mas traz facilidade. Facilidade deixa uma vida mais feliz naturalmente. Com certeza. Então, quero ter dinheiro, né? Quero ter dinheiro pra fazer as coisas. Sim. Mas uma coisa que eu queria falar, não que eu queria falar, mas que eu ia falar em relação a essa questão de projeção de futuro. Eu quero crescer o estúdio, eu tô com as pretensões, não sei se vai dar, né? Porque, como eu falei, depende de dinheiro, e dinheiro é uma coisa que é difícil ter. Quando a gente tem, é pouco. Eu quero aumentar o estúdio, porque eu quero que seja dividido em setores, vai ser uma indústria. Tô brincando. Só. Mas é porque o negócio aqui do meu estúdio é tudo... Que nem aquele CD de filme pirata que você comprava no camelô, é 3 em 1. Então tem a área de gravar é a mesma de ensaiar, que é a mesma de ter aulas, que é a mesma do podcast. Então eu quero ter tudo separadinho, eu quero ter mais equipamento, quero investir em tudo isso. Mas o que eu mais quero é ter a questão da individualidade. No caso aqui, eu quero comprar um lugar pra mim. Eu quero fazer minha casa, eu quero construir, eu quero... A casa não precisa nem construir. Tendo a casa pronta, não tem problema. É uma coisa que eu queria fazer do zero mesmo. Parte por parte. Desde a planta até o último tijolinho. Eu queria estar no planejamento do meu estúdio novo. Que eu não sei quando vai vir, mas algum dia vai vir. Vai vir. Aí se eu tiver tudo isso, aí de resto é resto que vai agregando aos poucos. Tipo uma viagem aleatória, um negócio assim. Umas coisas aleatórias que é legal. Tipo, que nem quando a gente foi no show do Nautilismo. Não sei quando foi no show do Nautilismo. Foi muito aleatório, mas foi muito bom. Foi um dos melhores dias da minha vida. Foi muito legal. Não Saí foi- sangrando. Hã? Saí sangrando. Tava saiu sangrando. O dinheiro que era pra mim ter usado pra comer. Eu ainda tive que pedir emprestado pra comprar uma camiseta. Nossa, é verdade. Você pegou dinheiro emprestado pra comprar camiseta. Eu não lembro até mais se eu paguei ou não. Eu acho que eu paguei. Que bom. Mas enfim, eu não comi, mas saí com uma camiseta. Não comeu ainda, não comeu? Comeu nada. Não? Então, eu saí com fome, mas vestida de inutilismo. E aí teve alguém que quebrou o pé também. Eu lembro que na minha cabeça eu ficava, nossa, se eu tivesse quebrado o pé, eu também ia ver o inutilismo. Ele ia falar diretamente comigo assim. Mesmo que o negócio foi, ele literalmente virou assim, gente, abre espaço aí pra menino que quebrou o pé. E ia ser comigo. Ia só que o pé quebrar, mas ele ia ter falado de mim diretamente. Eu nunca ia saber quem que eu sou também. Mas aí tem coisas que vão acontecendo. E coisas futuras, assim, não que você quer, ou, pode ser uma coisa que você quer, ou que você sabe que vai acontecer, assim, que você tá ansiosa agora, por agora, sem ser tão lá na frente. Quero me formar. Vai se formar. Aí eu vou me formar finalmente vou me formar no piano. Gente do céu, vocês não sabem a luta que foi. 3 faculdades não leva esse curso de piano. Aí eu vou formar... Tem que formar em grande estilo, tô estudando? Não, mas isso aí é outra coisa. Na hora sempre dá certo, é Deus. Aí, a gente vai na sorte. Aí, eu vou no show da Ana Vitória. É verdade. Eu tô muito ansiosa pro show da Ana Vitória. É verdade. Nossa, eu vou ter o show da Ana Vitória. Eu vou ver as Ana Vitória. Elas nunca vão saber da minha As existência. Mas As eu, Anas Vitórias. as Ana Vitória. Porque se você falar Ana e Vitória, tá errado. Porque é Ana Vitória o nome do negócio. Só que se você falar Ana Vitória, parece que é uma pessoa só. Então tem que ser as Ana Vitória. Entendeu? Pegou o jeito de falar? É as Ana Vitória. Aí eu vou ver elas... Elas não vão continuar não sabendo quem eu sou, da minha existência. Eu já tive... Não é um sonho, assim, de uma coisa que eu quero que aconteça. Mas é literalmente quando você sonha acordado. Você fica imaginando um negócio acontecer. De eu
As fanfics na cabeça. Uma fanfic. Eu vou meter o doido, vou gravar um cover de Ana Vitória por dia até o dia do show. Eu vou marcar tanto elas que elas vão ver eu lá, elas vão ver que eu tô no show delas, elas vão me encontrar lá. Meu Deus! É stalker, só que não aquele fã stalker que fica mandando mensagem. É o fã stalker que fica gravando cover marcando elas. É um fã produtivo, pelo É menos. um fã produtivo. Na minha cabeça, algum dia elas vão notar, vai ver assim, ó, ela, não sei, ou ela canta bem, ou ela toca bem, ou então ela produz bem, vamos fazer um feat com ela, vamos entrar em contato com ela, vamos conhecer essa pessoa, vamos ver o que ela tem a agregar, a nossa dupla, a nossa, não sei, algum projeto, alguma música nossa. Algum dia, grave minhas palavras. Ó, estamos gravando aqui, ó. Deixa... Ao vivo. Só que não, ao vivo. Não ao vivo, ao vivo editado. Algum dia vocês vão ver o meu nome em algum pós-crédito, seja de uma música de algum famoso, ou a famosa você eu. Aí vocês vão estar vendo eu, assim, nas paradas, nas top paradas, ou em algum pós-crédito de filme, porque eu também tinha aquela vontade de fazer trilha sonora de filme. Isso é legal. Isso é legal. Aí Mas sim. tá numas metas de vida Sim. aí também. Daqui uns anos você vai ver esse vídeo de novo e você vai ter. Caramba, aconteceu mesmo. Aconteceu. Eu nunca. Uma vez. Ixi, calma aí. Quando eu era pequena, eu ficava brincando, falando que eu ia ter o meu próprio estúdio de música. Ó, agora eu tenho. Aconteceu, então tudo é possível. Sim. Não achei que era sério, porque até eu tava falando brincando. Aconteceu. Deu certo. Mais coisas a acrescentar? Eu acho que é isso. A gente acabou conversando muito. Deu pra conhecer um pouquinho de nós. Deu pra ver o que é, que não tem nada a ver com nada, mas ainda tem alguma coisa a ver com alguma coisa. E esperem os próximos episódios. A gente tem muita coisa pra legal. falar. Vai ter convidado especial aqui? Vai ter convidado especial também, não vai? Eu acho que talvez tenha, talvez. A gente vai ter alguns convidados também. Sim, a gente vai falar sobre... A gente Vai chamar o Fiuk. O Fiuk! Mas, ó, a gente já tem preparado que a gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre programação, que mais? Investimentos. Isso, a gente vai falar sobre educação financeira. Não parece, mas eu entendo muito. Isso eu posso falar parece. com propriedade. Não parece, porque é o jeito que eu falo das coisas parece que eu não sei de nada, nem do que eu tô fazendo. Mas eu entendo sim. É o meu jeitinho. É nada muito profissional, a gente basicamente como não ser um jovem quebrado. Fudido. Mas acreditem, eu entendo muito de investimento, de manutenção financeira. Considerações finais. É isso. Eu espero que tenha sido legal pra quem estiver assistindo. A gente não tem falado muita abobrinha. Tem 3 visualizações. Não, calma. 3, 4. Uma sua. Minha. Uma minha. Uma do Dudu e uma da sua mãe. Porque eu tenho certeza que eu na hora não vou assistir. Minha mãe vai ver. Aí, ó. A gente tem uma ouvinte assídua. Obrigada, tia. Podemos finalizar? Acho que sim. Então, acompanhe os próximos episódios. Vai Isso ter muita aí. coisa legal. Quem sabe a gente começa a streamar jogo também, né? Então tá, acabou.